O socialismo é o paraíso do povo. O capitalismo é o túmulo das massas trabalhadoras. O grande dirigente camarada Kim Jong-il ensinou: se pode-se dizer que o sistema socialista é um sistema social baseado no coletivismo, na medida em que coloca em primeiro lugar as necessidades e os interesses do coletivo social unido como um organismo sociopolítico, então, o sistema capitalista pode ser considerado um sistema social baseado no individualismo, na medida em que coloca em primeiro lugar as necessidades e os interesses do indivíduo. No nosso sistema socialista, em que o coletivismo constitui a base da sociedade, todas as pessoas formam uma só família, verdadeiros irmãos e irmãs, ajudando-se e conduzindo-se mutuamente, vivendo em harmonia. Por isso, à redação do nosso jornal chegam incessantemente cartas comoventes enviadas por inúmeras pessoas de todas as partes do país que revelam o elevado mundo espiritual do nosso povo e a verdadeira fisionomia do sistema social. Há pouco tempo, uma idosa que vive em Rionbiri, no condado de Mundok, enviou-nos uma carta. Sou uma idosa que se aproxima dos 70 anos. Mas agora sinto como se tivesse recuperado a juventude dos tempos passados. Vivo meus dias restantes com alegria sob os cuidados atenciosos do filho, da nora e do neto. Como não me sentir rejuvenescido? Como não achar cada dia prazeroso? Na verdade, eles não são meus parentes de sangue. Desde muitos anos atrás, os membros desta família passaram a me servir como se eu fosse sua própria mãe, sua própria avó, dedicando-me todo tipo de cuidado, pois não havia ninguém para cuidar de mim. Dizendo que sou a mãe de um combatente que deu a vida pela pátria, que acima de tudo a saúde da mãe vem em primeiro lugar, o filho e a nora sempre me oferecem primeiro qualquer comida especial ou tônico que consigam. O neto, ao voltar da escola, pergunta antes de tudo sobre a saúde da avó. Canta para mim as canções que aprendeu naquele dia e está sempre atento para que eu não me sinta incomodada nem solitária. Quando completei 60 anos, a dedicação que eles demonstraram foi tão extrema que os vizinhos ainda hoje se lembram daquele episódio. No nosso sistema socialista, onde o amor e o afeto pelos seres humanos transbordam calorosamente, acontecimentos tão belos tornam-se fatos comuns, coisas corriqueiras. Mas, em contrapartida, qual é a realidade da sociedade capitalista, antro de depravação moral e de negação dos deveres familiares? Em certo país capitalista, os idosos que deveriam passar os últimos anos de vida felizes sob os cuidados dos filhos, são ao contrário abandonados e expulsos por eles, vivendo sozinhos em solidão até morrerem. A morte solitária e a morte em isolamento tornaram-se um fenômeno generalizado. Segundo dados divulgados por instituições de um determinado país, o número de mortos vivendo sozinhos chega a dezenas de milhares por ano. A tragédia está no fato de que os idosos não consideram essa vida como infeliz, mas ao contrário, como algo ainda afortunado. De acordo com dados divulgados por uma instituição de pesquisa, a maioria dos idosos que vive sozinho afirmou sentir-se tranquila por não sofrer desprezo dos filhos e por não ter de temer morrer em suas mãos. Se for por dinheiro, nem a família é necessária. Até os pais só são necessários por causa do dinheiro. Eis a realidade atual da sociedade capitalista que alardeia direitos humanos e bem-estar. Embriagada pelo culto ao dinheiro e buscando apenas os seus próprios interesses e sua própria ganância, essa visão moral apodrecida até o fundo faz desaparecer até mesmo a ética familiar, base da convivência entre os parentes mais próximos. E não é só isso. Na sociedade capitalista, tornaram-se fatos comuns e comportamentos generalizados crimes em que filhos tratam os pais e pais tratam os filhos como um fardo, chegando a abusar deles e até a assassiná-los por métodos cruéis, bem como casos em que familiares entram em disputas mortais entre si.
Se as relações entre parentes consanguíneos são assim, o que mais se pode dizer das relações entre estranhos? Por isso, na sociedade capitalista onde o individualismo extremo se espalha amplamente, crimes violentos horrendos surgem em cadeia. No dia 9, em certa região dos Estados Unidos, ocorreu um crime sangrento com armas de fogo, onde um agressor armado percorreu vários locais disparando indiscriminadamente, matando 6 pessoas, incluindo crianças. Hoje, os crimes com armas de fogo tornaram-se um símbolo da sociedade estadunidense apodrecida e doente. Somente no ano passado, desde o início do ano, quando houve um tiroteio em massa diante de um local de entretenimento no primeiro dia do ano, os crimes com armas de fogo nos Estados Unidos continuaram ao longo de todo o ano. Segundo dados divulgados por uma organização social dos Estados Unidos, o número de mortos e feridos por crimes de armas de fogo no ano passado chegou a cerca de 40 mil pessoas. Isso significa que, em média, mais de 110 pessoas por dia tornaram-se vítimas de crimes de armas de fogo. Na base dos crimes de armas de fogo que se espalham nos Estados Unidos estão a lei da selva, a misantropia, o culto ao dinheiro e o individualismo. Não é à toa que até mesmo a mídia desse país lamenta que os Estados Unidos sejam o país com a maior taxa de mortalidade por armas de fogo no mundo. Na sociedade capitalista, é algo inimaginável que as pessoas vivam ajudando-se mutuamente e em harmonia. Se alguém por acaso ajuda outra pessoa sem qualquer recompensa, é visto como algo estranho, chegando até a tratar tal pessoa como anormal, fora das regras e leis comuns de sobrevivência. Essa é a sociedade capitalista, completamente apodrecida. É assim. 2 sistemas sociais que formam um contraste extremo entre o amor profundo ao ser humano e o ódio extremo ao ser humano. Também por meio disso, gravamos mais uma vez profundamente no coração a verdade de que somente o sistema socialista pode fazer florescer a vida verdadeira e a felicidade humana, e de que na sociedade capitalista onde reinam a imoralidade e a degradação, as massas trabalhadoras não podem ter qualquer felicidade nem esperança. On Suryon.